Capítulo 12. Parvana ficou uns dias em casa. Saía para buscar água. Ia com Noori levar as crianças para tomar sol, mas fora isso, só queria ficar com a família. Estou precisando de um descanso, mãe. Não quero ver nada feio por algum tempo. A mãe e a senhora Vera sabiam das coisas que aconteciam no estádio por relatos de outras mulheres. Algumas delas tinham maridos ou irmãos que estiveram lá. Acontece todas as sextas-feiras, disse Fatana. Em que século estamos vivendo? Parvana quis perguntar se seu pai também seria levado para lá, mas desistiu. A mãe não saberia responder. Nesses dias em que ficou em casa, ela ensinou Marian a contar. Tentou aprender a remendar roupas com Noória e ouviu as muitas histórias que a senhora Vera contava. Não eram tão boas quanto as de seu pai. A maioria era sobre jogos de hóquei ou outros eventos esportivos. Mesmo assim, eram interessantes. E senhora Vera contava com tanto entusiasmo que contagiava todo mundo. Ninguém lhe disse nada quando acabou o pão em casa. Mas justo nesse dia, ela se levantou e foi trabalhar. Não tinha jeito. Algumas coisas não podiam deixar de ser feitas. Que bom que você voltou, disse Cháusia, quando encontrou Parvana no mercado. Senti sua falta. Onde você andou? Não estava com vontade de trabalhar, ela respondeu. Precisava descansar por alguns dias. Eu também gostaria de poder descansar um pouco, mas minha casa é mais barulhenta que aqui. Sua família continua brigando? Cháusia confirmou com a cabeça. Meus avós nunca gostaram de minha mãe e agora dependem dela. Por isso ficam tão rabugentos. Mamãe fica de mau humor porque temos que morar com eles, já que não temos nenhum outro lugar para ir. Então, fica todo mundo mal. Mesmo quando não estão discutindo, eles ficam de cara feia uns com os outros. Parvana pensou que em sua casa muitas vezes tinha alguém andando de um lado para o outro, apertando os lábios, segurando as lágrimas. Mas na casa de Cháusia parecia ser pior. Posso lhe contar um segredo? Perguntou Cháusia. Elas se sentaram numa mureta. Claro que pode. Eu não conto a ninguém. Eu estou juntando dinheiro. Um pouco por dia. Eu vou embora daqui. Para onde? Quando? Cháusia ficava batendo o pé no muro, mas Parvana a fez parar. Tinha visto os talibãs surrarem uma criança que batia numa tábua como se fosse um tambor. Eles detestavam qualquer coisa que se aproximasse de música. Vou ficar até a próxima primavera. Até lá, terei economizado bastante dinheiro e é melhor não viajar no inverno. Será que ainda vamos ter de fingir ser meninos na próxima primavera? Falta muito tempo. Quero continuar a ser menino, disse Cháusia. Se eu voltar a ser menina, terei de ficar trancada em casa e não vou suportar. Para onde você vai? Para a França. Vou entrar num navio e vou embora para a França. O rosto de Cháusia se iluminou. Em todas as fotos da França que vi, o sol está brilhando, as pessoas sorriem, as flores são lindas. As pessoas que vivem na França também devem ter dias ruins, mas não acho que sejam tão ruins, não tanto quanto aqui. Eu vi uma foto de um campo coberto de flores lilazes. É para lá que quero ir. Quero andar por aquele campo, sentar-me no meio das flores e não pensar em mais nada. Parvana esforçou-se para se lembrar do mapa do mundo. Eu acho que não dá para chegar até a França de navio. É claro que dá. Eu já planejei tudo. Vou me juntar aos nômades, dizer que sou órfão e chegar ao Paquistão. Meu pai me contou que os nômades se deslocam com as estações em busca de pastagens para as ovelhas. Estando no Paquistão, vou até o mar da Arábia. Entro num navio
e parto para a França. Eu falava como se não existisse nada mais simples. Ela falava como se não existisse nada mais simples. Pode ser que o primeiro navio não vá direto para a França, mas me levará para longe daqui. Depois tudo será mais fácil. Você vai sozinha. Parvana não conseguia pensar em fazer uma viagem dessas sem a companhia de alguém. Quem vai reparar num pobre órfão? Cháusia perguntou. Ninguém prestará atenção em mim. Só espero não ter tido essa ideia tarde demais. Como assim? Eu já estou crescendo. Ela falou em voz baixa. Meu corpo está mudando. Se mudar muito, serei menina de novo e ficarei presa aqui. Você acha que eu vou crescer logo? Talvez seja melhor ir embora antes da primavera. Não quero que as coisas comecem a aparecer em mim de repente. Parvana não queria que Cháusia fosse embora, mas tentou ser sincera com a amiga. Não lembro como foi que aconteceu com Nória, só notei que o cabelo dela cresceu, mas parece que não cresce de repente. Acho que você tem tempo. Cháusia voltou a chutar o muro. Então se levantou para resistir à tentação. É com isso que estou contando. Você vai deixar sua família? Como é que eles vão comer? Não posso fazer nada. Cháusia ergueu a voz para não chorar. Eu tenho que sair daqui. Sei que por isso sou má. Mas o que é que eu posso fazer? Eu morrerei se ficar aqui. Parvana se lembrou das discussões de seus pais. A mãe querendo sair do Afeganistão, o pai insistindo em ficar. Pela primeira vez, Parvana se perguntou por que sua mãe não tinha simplesmente abandonado tudo e ido embora. Mas imediatamente imaginou a resposta. Não iria fugir deixando 4 filhos para trás. Eu queria voltar a ser uma criança como as outras, disse Parvana. Sentar numa sala de aula, voltar para casa, comer a comida que alguém trabalhou para comprar. Queria ter meu pai perto de mim o tempo todo. Queria ter uma vida normal, daquelas bem chatas. Eu acho que nunca mais vou me sentar numa sala de aula, Cháusia comentou. Não depois de tudo isso. Ela arrumou o tabuleiro de cigarros. Você não vai contar para ninguém o meu segredo, vai? Parvana fez que não com a cabeça. Não quer vir comigo? Cháusia perguntou. Podemos cuidar uma da outra. Não sei. Parvana podia até sair do Afeganistão, mas não seria capaz de abandonar a família. Certamente não. Eu também tenho um segredo. Ela enfiou a mão no bolso e tirou os presentes que recebera da mulher da janela. Então contou de onde eles tinham vindo. Poxa, exclamou Cháusia. Isso é um mistério de verdade. Quem será? Pode ser uma princesa. Talvez a gente possa salvá-la, Parvana sugeriu. Ela se viu subindo pela parede, quebrando com os punhos a janela pintada e ajudando a princesa a sair. Ela estaria usando seda e joias. Parvana faria montar num cavalo veloz e as duas sairiam galopando por Cabul, em meio a uma nuvem de poeira, Vou precisar de um cavalo veloz, disse. Serve um daqueles? Perguntou Cháusia, mostrando um rebanho de ovelhas de pelos compridos que reviravam o lixo do mercado. Parvana riu. Elas voltaram ao trabalho. Por sugestão de sua mãe, Parvana tinha comprado frutas secas e nozes. Nória e Marian as puseram dentro de saquinhos, o suficiente para uma pessoa. Parvana os vendia no cobertor e no tabuleiro. À tarde, ela e Cháusia saíam andando pelo mercado tentando vender. Às vezes elas iam para um ponto de ônibus, mas lá a concorrência era grande. Havia muitos meninos vendendo coisas. Eles abordavam as pessoas diretamente, parando na frente delas e dizendo: compre chicletes, compre frutas, compre cigarros. As duas eram tímidas demais para isso. Preferiam esperar que os fregueses as notassem. Parvana estava cansada. Queria estar na escola, se aborrecendo numa aula de geografia. Queria estar com suas amigas, conversando sobre os deveres de casa, brincando ou sonhando com o que fariam nas férias. Não queria saber de mortes, de sangue ou de dor.
A praça do mercado não era mais interessante. Já não achava mais graça se alguém começasse a brigar com um burrico teimoso. Não queria mais ouvir os trechos de conversa das pessoas que passavam. Em todo canto havia gente com fome, gente doente. Mulheres cobertas pela burca sentavam-se no chão para mendigar, com seus bebês no colo. Isso não acabava nunca. Não era como as férias de verão que um dia acabavam e a vida voltava ao normal. O normal era isso, e disso Parvana já estava farta. Começou o verão em Cabul. As flores brotavam pelo chão sem se importar com os talibãs ou com as minas terrestres, e se abriam da mesma maneira que faziam em tempos de paz. A casa de Parvana, com uma janela tão pequena, era muito quente nos longos dias de junho, e as crianças ficavam irritadas nas noites de calor. Até Mariam perdia o bom humor e ficava chorando à toa com os dois menores. Parvana se sentia aliviada por poder sair pela manhã. Mas o verão também trazia para Cabul as frutas dos vales férteis, aqueles que não tinham sido dizimados pelos bombardeios. Parvana levava frutas deliciosas para casa quando conseguia ganhar um pouco mais. Uma semana eles comeram pêssegos, na outra ameixas. As estradas desobstruídas traziam à cidade comerciantes de todo o país. De seu ponto, na praça do mercado, ou quando andava com Cháusia vendendo cigarros, Parvana via gente das mais variadas regiões, desde Bamiyan, no deserto do Registã, perto de Kandahar, até o corredor Wakhan, já perto da China. Às vezes essas pessoas compravam seus cigarros ou suas frutas secas. Outras a procuravam para ler ou escrever alguma coisa. Parvana sempre lhes perguntava de onde era e como vinham, para poder contar quando chegasse em casa. Alguns falavam do clima, outros de lindas montanhas, dos campos de papoula ou dos pomares carregados, mas também falavam da guerra, das batalhas que tinham presenciado e das pessoas que tinham perdido. Parvana lembrava-se de tudo para contar em casa. As mulheres, sua mãe e senhora Vera, estavam começando uma escola secreta. Os talibãs a fechariam se descobrissem. Por isso, Nora e senhora Vera tinham tanto cuidado. A escola só tinha 5 alunas, incluindo Mariam, todas mais ou menos da mesma idade. As aulas eram dadas em 2 grupos, nunca no mesmo horário, 2 dias seguidos. Às vezes as alunas vinham ao encontro de Noória, outras ela as procurava. De vez em quando Parvana a acompanhava, outras vezes ela levava Ali. Ele está muito grande para ser levado no colo, Noória comentou com Parvana certo dia em que a mãe tinha permitido que Noória deixasse Ali em casa para descansar um pouco. Elas só tinham levado Mariam, que não dava trabalho. Como estão suas alunas? Não podem aprender muito com tão poucas horas por semana, Noória respondeu. E não temos nenhum livro ou material escolar. Mesmo assim é melhor que nada. Os presentes jogados da janela continuavam aterrissando no cobertor de Parvana. Podia ser um pedaço de tecido bordado ou de doce, ou uma conta. Como se a mulher da janela dissesse: ainda estou aqui. Da única maneira possível. Todo dia, quando saía do mercado, Parvana examinava o cobertor para ter certeza de que nada havia rolado de dentro dele. Uma tarde, ouviu vozes vindas do alto. Um homem estava muito zangado. Parvana ouviu barulho de golpes e mais gritos. Ela não pensou 2 vezes para se levantar e erguer a cabeça em direção à janela, mas não pôde ver do outro lado daquele vidro pintado
O que acontece na casa de um homem não é da conta de mais ninguém, só dele, disse alguém atrás dela. Parvana se virou para um homem que lhe entregava um envelope. Esqueça isso e preste atenção ao seu trabalho. Eu tenho uma carta para você ler. Ela pensou em contar em casa sobre o incidente, mas não teve oportunidade. Sua família tinha algo para lhe anunciar. Você não imagina. Nória vai se casar, disse-lhe a mãe.